Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo e a gente estava ali, batendo um papo, conversando. De repente, eu no ponto esperando o ônibus. Tinha combinado de encontrar uma amiga no centro. E bem naquele momento, havia mais 2 pessoas ali no ponto comigo. Passou um carro, assim, na nossa frente, bem devagar. De modo que deu para ver direitinho quem era o motorista. Olha, chegou a me dar uma moleza nas pernas quando bati os olhos nele. Principalmente porque ele também olhou na minha direção. Incrível, sabe? O tempo passa, as coisas acontecem. A gente pensa que aquilo já faz parte do passado. Mas quando dá de cara com a pessoa, o motorista chegou até a virar o pescoço, assim, à medida que o carro foi se afastando. Para minha surpresa, era o Jean. Um ex-namorado que eu havia tido alguns anos atrás. Ele não estava sozinho. Sentada a seu lado, estava uma mulher com quem ele agora estava casado. E eu sabia disso. Olha, o baque foi grande quando revi o Jean. O que eles estariam fazendo ali no bairro? Já que tinham se mudado dali fazia muito tempo. Olha, já devia fazer uns 4 anos que eu não vi o Jean e nem aquela mulher. Me deu aquela moleza no corpo. Eu e ele tínhamos sido namorados por pouco mais de 1 ano. E eu gostava muito dele. Gostava e apelido. Era apaixonada por ele. Ele também gostava de mim. Disso eu não tinha nem dúvida. Mas homem sabe como é, né? Não pode ver mulher na rua, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Principalmente quando é mulherzinha fácil, que já fica se oferecendo. Essa Raquel, na verdade, era exatamente assim. Eu não estou falando isso só por despeito, não. Eu estou falando porque é verdade. Ela era assim. Eu nunca fui com a cara dela, mesmo antes. Não era apenas uma pessoa falsa, mas uma loura falsa também. Botava tinto no cabelo para parecer ser aquilo que ela não era. Aliás, era assim que eu a chamava, loura falsa. Na época, ela começou a dar em cima dele. Sem eu saber, claro, né? Pelo menos no começo. Moravam na mesma rua. E no fim, ele acabou saindo com ela. E aquilo que não podia ter acontecido, aconteceu. Ela engravidou, com certeza. Mas olha, isso eu aposto 5 dedos da minha mão. Foi de propósito. Claro que foi. No fim, ele preferiu desmanchar comigo para assumir aquela infeliz. Depois que soube que ela estava esperando um filho dele. Olha, eu quis morrer quando eu soube. Quando ele botou um fim no nosso namoro por causa dela e daquela gravidez proposital, repito. O detalhe é que demorei para saber o motivo. Porque ele ficou inventando um monte de desculpa, sabe? Não revelou que andava saindo com aquela Raquel. Muito menos que tinha feito um filho nela. Olha, eu fiquei com tanta raiva dos dois. Até que eles acabaram se mudando ali do bairro, depois que resolveram morar juntos. A barriga dessa mulher já estava saliente nessa época. Mas quando o filho deles nasceu, já estavam morando em outro bairro, já fazia tempo. E quer saber, foi até melhor assim porque eu não queria ficar cruzando com eles o tempo todo ali no bairro. E ficar sem vê-lo, de certo modo, ia me ajudar a esquecer, a superar. Se é que isso um dia chegou a acontecer de fato. Claro que depois de 4 anos, eu já nem pensava mais nisso, até porque, desde que tinha acontecido aquilo, eu botei na cabeça que ia virar aquela página. Só que o quanto aquele reencontro mexeu comigo, não dá nem para explicar em palavras. Quer dizer, eu falo reencontro como se fosse uma coisa planejada. Nem foi reencontro.
A gente apenas se viu assim, meio de perto. Nem me cumprimentar ele cumprimentou. Simplesmente passou de carro ali na frente do ponto e olhou para mim. Será que ele estava visitando alguém? E eu pergunto isso porque seus pais também não moravam mais ali. Até onde eu sabia, eles tinham se separado. Cada um tinha seguido seu rumo. E a família daquela loura falsa também tinha se mudado dali. Enfim, de todo modo, o baque que eu senti foi tão grande que até desisti de ir ao encontro da minha amiga. Mandei uma mensagem cancelando. Depois que cheguei em casa, cheguei a comentar com a minha mãe que tinha visto o Jean. Para minha surpresa, ela falou que também eu tinha visto ali na avenida com a mulher e o filho dele, mas que achou melhor nem comentar comigo. Ela até perguntou como que eu tinha me sentido ao revê-lo. E eu falei que a minha reação foi normal. Mentira. Falei isso para minha mãe, mas o que eu senti não foi nada de normal. Senti o baque. Procurei afastar aquele pensamento, tentando seguir com a minha vida, até que 3 semanas depois, eis que o destino nos colocou frente a frente de novo. Minha mãe tinha pedido para eu pagar uma conta. Estava ali na fila da lotérica quando senti alguém assim cutucando o meu ombro e me chamando pelo nome. Eu me voltei, ainda sem reconhecer a voz. Fiquei até surpresa depois, porque devia estar muito distraída mesmo, né? Aí quando olhei assim para trás e dei de cara com ele, chegou a me dar uns espasmos no corpo todo. Devo ter ficado branca, com cara de boba na sua frente. Como é que você está, Silvana? Tudo bom? Olha, apesar de tudo que ele tinha me feito sofrer, tentei conversar com ele numa boa. Fiz tudo assim, pelo menos tentei, né? Parecer normal. Até tentei fingir uma certa indiferença, mas por dentro só eu sei como estava me sentindo. Ele ficou me esperando ali, do lado de fora da lotérica, até depois de eu ser atendida. Falou que queria bater um papo comigo. Me contou que tinha alugado uma casa ali no bairro, perto da escola das freiras. Aí que sabia se eu estava sozinha, se não estava namorando ninguém. Na verdade, fez um monte de perguntas. Eu estava sozinha, assim. Depois que ele desmanchou comigo, depois que consegui curar um pouco, pelo menos, as feridas, tive mais 2 relacionamentos. Quase sérios, digamos assim. Mas, na verdade, nenhum dos 2 foi à frente. Só que é claro, né? Não mencionei nada disso. Apenas falei que não estava namorando ninguém. Ainda bem que ele não tocou no nome daquela mulher com quem tinha se casado. Eu também não perguntei nada. Enquanto conversávamos, notei seus olhares para cima de mim. Sabe quando a pessoa fica te medindo, te examinando? Sei lá, querendo... Não sei. Não demorou muito para ele já começar com os elogios. Nossa, você tá bonita, hein? Escuta, o número do teu celular é o mesmo ainda? Se você não mudou, acho que ainda tenho ele gravado, pelo menos na minha agenda. Eu confirmei. Ele quis saber se podia me ligar pra gente conversar. Será que a tua mulher vai gostar, se ficar sabendo? Foi o que eu perguntei pra ele. Ele nem se deu por achado. Não ficou nem constrangido. Ah, sei lá, mas ela nem precisa ficar sabendo. Posso ser sincero com você, Silvana? Senti saudade tua, sabia? Na verdade, eu acho que nunca te esqueci. Nunca deixei de pensar na gente. Jean, que conversinha boba é essa? Já ficou para trás. Você agora está casado, tem um filho. Aliás, me diga, valeu a pena? Você está feliz? Ele não respondeu. Apenas fez assim um gesto como... Enfim, nem soubesse se estava feliz. Ficou até meio sem graça. Ele queria que eu fosse a algum outro lugar com ele. Mesmo que fosse só para dar uma volta de carro. Mas eu falei que não podia. Tinha um monte de coisa para resolver. Aí ele falou que me dava uma carona, mas eu também recusei.
Ele ficou insistindo, mas eu realmente não aceitei. Mas, sabe quando você diz não querendo dizer outra coisa? Não nego. Estive tentada a aceitar, mesmo sabendo que isso não me faria nenhum bem. Pelo contrário, né? Não tinha nada de bom para acontecer se eu ficasse com ele, conversasse mais. O problema foi que, apesar de ter recusado a carona, esse nosso reencontro, essa nossa conversa, acendeu um estupim dentro de mim. Não consegui mais parar de pensar nesse homem depois. Comecei a recordar passagens do passado, tempo que a gente namorava, até porque eu tinha sido feliz do lado dele. Na época, estávamos tão apaixonados que a gente já fazia planos de morar junto. Até dos filhos que queríamos ter, a gente conversava. No fim, ele acabou tendo um filho, mas com outra. Se casando com essa outra. E todos os nossos sonhos e planos foram por água abaixo. Senti até uma dorzinha no coração, só de lembrar de tudo isso. Ele perguntou se meu número era o mesmo, porque talvez, foram palavras dele, ainda tivesse gravado na sua agenda. E um dia realmente me ligou. Como eu tinha apagado o número dele, nem sonho imaginei que pudesse ser ele. Quando vi aquele número desconhecido, pensei que fosse cobrança, telemarketing, qualquer coisa, menos ele. Estremeci quando ouvi a sua voz. Ele queria, adivinha, me ver a todo custo. Diz que sua mulher tinha ido passar o dia na casa da mãe dela, tinha levado o filho junto, que ele estava com a tarde toda livre e queria marcar um encontro comigo para a gente conversar. Eu não estava em casa esse dia que ele me ligou. Tinha ido ver umas coisas numa loja ali perto do terminal e, num impulso, pedi que ele passasse ali para me buscar. Eu tinha a consciência de que não devia ter feito isso, porque sabe Deus o que podia desencadear aquele reencontro, mas quando vi, já tinha mandado a mensagem. O terminal não ficava longe, de modo que em menos de 10 minutos ele apareceu. Encostou com o carro e eu senti aquele friozinho característico. Resumindo, fomos a uma lanchonete beber alguma coisa e a gente ficou ali conversando. A verdade é que ele até tentou, mas eu não deixei rolar nada entre nós. Ele aproximava o rosto assim, tentou me beijar várias vezes. Mas eu repito, não deixei que rolasse. Não foi uma coisa fácil de fazer, porque nessas alturas, se eu disser que também não queria, não estaria falando a verdade. Só de estar ali com ele, eu senti aquele calorão, assim, tomando conta do meu corpo. Mesmo assim, apenas conversamos, nada mais do que isso. Eu vi a frustração estampada na sua cara. Mas o que ele pensava, meu Deus? Que eu fosse ceder assim tão facilmente, depois de tudo aquilo que tinha acontecido no passado? De que jeito? Ele tinha me deixado por outra mulher. De todo modo, para não dizer que não aconteceu nada, ele conseguiu me roubar assim um beijo rápido quando me deixou ali perto de casa. Quando a gente foi se despedir. Foi tudo muito rápido, mas só eu é que sei como me senti. A verdade é que acabei descobrindo que ainda gostava dele. E, na verdade, nunca o tinha esquecido completamente. Pensa numa noite de cão que eu passei. Pensando nele a madrugada toda. E também me recriminando por não ter deixado rolar pelo menos uns beijos. Mas beijo de verdade. Me arrependi. Mas pelo menos teve aquele beijinho roubado, sim, quando a gente... No domingo, por volta das 11 e pouco da manhã, eu ali em casa, ele me ligou. Falo que não conseguia parar de pensar em mim. E que também tinha tido dificuldade para pegar no sono
E ainda acrescentou: eu consegui sair de casa um pouco. E eu queria muito te ver. Mesmo que seja por 5 minutos, sabe? Só para te ver e sentir teu cheiro de novo. Ele ficou ali, sabe, me falando aquelas coisas. E eu me perguntando, será que eu vou, meu Deus? Eu sei que é perigoso, mas deu aquela vontade, sabe aquela coisa que você tenta até evitar, mas não consegue. Mesmo assim, diz que não. Jean, não vai dar, viu? Não vai dar. É rapidinho. Eu só quero te ver um pouco. Vamos fazer assim, ó. Eu tô indo pra lá. Vou ficar te esperando. Não demora, tá? Naquelas alturas, meu coração já estava na boca. Nem me arrumei. Nem de roupa eu troquei. Só dei uma ajeitada no cabelo e saí. Só disse para minha mãe que já voltaria para ajudá-la com o almoço. Quando cheguei àquela ruazinha de baixo, uma rua assim bem deserta, com um muro bem alto assim do lado, o local onde ele tinha pedido que eu fosse encontrá-lo, ele já estava lá com o carro estacionado. Entrei e ele não me deu tempo para nada. Já veio com tudo para cima de mim, me tascando um beijo na boca. E ao contrário do que tinha acontecido no dia anterior, dessa vez eu não evitei. Meu Deus, se havia alguma coisa que me comprovava que eu não o tinha esquecido, foi aquele beijo. E se havia alguma dúvida de que, sabe, aquilo desmoronou assim. Porque foi trocar aquele beijo para eu ter certeza absoluta que não o tinha esquecido completamente e nem esquecido um pouco. Só pareceu que estava ali num cantinho do coração escondido. Na verdade, tudo veio à tona de volta. Não fiquei mais do que 10 minutos ali com ele. Mas foi o suficiente para tudo mudar aqui dentro de mim. Aquela não foi a última vez que ele me ligou e a gente deu uma fugidinha rápida. Final de semana, nos encontrávamos ali, naquela mesma rua, para pelo menos trocarmos alguns beijos. Aliás, nunca passamos disso, né? Embora ele quisesse mais. Até que um sábado, aproveitando que a tal de Raquel tinha ido lá na casa da sogra dele, coisa que ela vivia fazendo, parece que vivia mais na casa da sogra do que na casa dela, para nossa sorte, né? Ele teria toda a tarde livre, passamos mais de 2 horas, um nos braços do outro, numa suíte de motel. Fazer amor com esse homem desencadeou tanta coisa dentro de mim. Nem sei explicar o que aconteceu comigo. A única coisa que eu sei, com certeza absoluta, é que passei a viver uma vida que eu nunca imaginei para mim. Passei a ser a outra. Me deixei levar. Descobri que ainda gostava dele e não era pouco. Sempre que era possível, a gente se encontrava, mesmo que fosse só para passar 2, 3, 5 minutos juntos. Só que mesmo a gente se cuidando, alguém que conhecia a mulher dele acabou nos vendo juntos e naturalmente foi lá contar para ela. Um sábado, ele apareceu na frente de casa com mais 2 mulheres. Sabe, quando eu olhei assim, lá de dentro de casa, eu olhei e sabe, não acreditei naquilo. O que essa mulher quer aqui? Ela e mais 2 mulheres. Sei lá, devia ser parente dela. Pensa no escândalo que essa mulher fez ali na frente da minha casa. As 3 tinham ido atrás de mim, com a clara intenção de me darem uma surra. Quando saí lá para fora, elas queriam avançar em mim. Só não fizeram isso porque, graças a Deus, a gente tinha um cachorro bravo e ele estava solto no quintal.
Olha, eu escutei tanta barbaridade. Não sou eu, mas meus vizinhos também. E todo mundo ali de casa. Ela me xingou. E prometeu que se me pegasse atrás do marido dela, palavras dela, ia fazer um estrago na minha cara. Meu Deus, era só o que me faltava. Se alguém tinha corrido atrás de alguém, tinha sido ele, o marido dela. E mais do que isso, o namorado, o homem, era meu. Ela é que correu atrás dele e o tirou, o roubou de mim. E agora tinha a capacidade de aparecer ali na frente da minha casa, me insultar, na frente dos meus parentes, da minha família, dos meus vizinhos, porque estava zangada. Antes de ir embora, ela ainda repetiu que se me pegasse na rua, ia acabar comigo. Não preciso nem dizer que passei a maior vergonha da minha vida. Todo mundo viu, até porque ela não economizou no volume da voz. Fez o maior barraco. Eu já sabia que ela era uma pessoa assim, escandalosa, mas sinceramente não tanto. O pior, não foi nem a vergonha, mas a bronca que eu levei dos meus pais depois, porque eles também presenciaram tudo. Meu pai queria saber se era verdade que eu andava de rolo lá com o Jean. Neguei tudo. Falei que aquela mulher era louca. Mesmo assim, eu acho que eles não acreditaram. Levei o maior sermão. Quando tive uma chance, liguei para ele. E acabei escutando que não queria. Sabe, porque se alguém tinha de reclamar de alguma coisa, era eu. E, no entanto, ele estava bravo. A gente foi visto por alguém, viu, Silvana? E essa pessoa acabou contando para minha mulher. Olha, você não sabe o pé de guerra que está aqui em casa. A Raquel está espumando pela boca de tanta raiva. Quer saber? Acho melhor a gente dar um tempo, viu? Sei lá, parar de se ver, pelo menos durante um tempo. A coisa tá feia para mim aqui. A coisa estava feia para ele. Fiquei com vontade de perguntar. E para mim? Tua mulher veio aqui na minha casa, sabe, me chamar de tudo que você possa imaginar, de nome feio. E todo mundo viu, meu pai, minha mãe, os vizinhos. E a coisa tá feia para você? Deu vontade até de perguntar. Quem veio atrás de mim? Quem veio, sabe, dizendo que não conseguia me esquecer, que estava com muita saudade, querendo falar comigo. Quem é que tinha provocado aquela situação, enfim? Só que pensei, mas fiquei quieta, né? Até porque, o que ia adiantar? O fato é que, apesar das ameaças daquela mulher, juro, não fiquei com um pingo de medo de encontrá-la na rua. Juro por Deus. Olha, se ela queria briga, que viesse para cima de mim. Aquele dia, ela tinha vindo com mais 2 mulheres. Sabe, o que demonstrava que era uma pessoa covarde. O pior é que esse nosso reencontro não tardou a acontecer. Eu tinha ido ao mercado com a minha mãe e os 3 também estavam lá. O Jean, a loura falsa e os filhinhos dela. Olha, pareceu até encontro marcado. Ela fechou a cara na mesma hora. Ficou ali, de longe, disfarçando assim e me fuzilando com o olhar. Pensei que ela fosse baixar a bola, até porque estava do lado dele. Mas não. De repente ela ficou fula. E começou a falar. E começou a me xingar, inclusive. Eu devolvi a provocação. Xinguei também. O que foi o estupim para ela vir para cima de mim. Só que o Jean
não deixou a gente se encontrar, a segurou e ficamos ali batendo boca no mercado. Enquanto a segurava, o Jean começou a chamá-la para ir embora e nessa hora ela me apontou o dedo. Eu ainda te pego. Você tá me ouvindo? Eu ainda te pego. Um dia ainda te encontro sozinha. Olha, não sei o que deu em mim, porque, quer dizer, na verdade, eu sei muito bem o que deu em mim. Foi meio no impulso. Mas não me arrependi. Olhei para a cara dele e falei: Jean, você vai deixar essa mulher falar assim? Com a futura mãe do teu filho, Jean? Eu ainda não te contei, mas estou esperando um filho teu. Era mentira minha. Eu não estava esperando filho nenhum. Falei aquilo só para provocá-la. E ainda coloquei a mão assim na barriga. E sorri. E olha se ela já estava enfurecida. Aí mesmo é que ficou louca, transtornada. Só que aí começou a brigar com ele. Até a minha mãe ficou de boca aberta. Com a cena que, repito, era mentira. Não estava grávida, coisa nenhuma. Falei aquilo só para ver o circo pegar fogo. Para fazer aquele infame provar do próprio veneno. E ela realmente convenceu que eu estivesse grávida do Jean. Porque virou bicho. Queria avançar em todo mundo. Até o Jean ficou pensando que era verdade. Desmenti tudo depois. Só que aí, naturalmente, o estrago já estava feito. Pelo menos lá, na casa deles. Ele deve ter inventado uma mentira. Até porque não sabia que era mentira aquilo que eu tinha contado. Deve ter dito que não tinha acontecido nada entre nós, mas aí, depois daquilo que eu falei, que estava grávida, ela teve a certeza de que estávamos sim, indo para a cama. Não me arrependo do que fiz. Nossa, mas você foi muito maldosa. Eu fui maldosa? A mulher roubou o meu homem 5 anos atrás. Engravidou só para roubar o Jean de mim. E eu é que fui maldosa? Aqui, ó. Aqui, ó. Depois ele ainda me procurou. Até para saber, né, se era verdade mesmo que ele seria pai. E aí eu disse que era mentira. Mas ele não gostou, ficou bravo. Você não podia ter feito isso, Giovana. Você queimou meu filme lá com a minha mulher, sabia? Eu queimei o filme dele. Ele que era casado, ele que veio atrás de mim, com aquela conversinha pra boi dormir. E quem queimou o filme dele com ela, na opinião dele, pelo menos, fui eu. Nossa história terminou ali. Se bem que, sei lá se dá para chamar isso de história, né? Tá mais para filme de terror do que outra coisa qualquer. Ele falou que tinha se arrependido de ter se envolvido comigo de novo. Falou que não imaginava que eu fosse fazer aquele estrago na vida dele. Engraçado, né? As pessoas só veem aquilo que fazem contra elas. Mas o que elas fazem com os outros, elas não enxergam. Sabe aquela pessoa que só tem um olho? Só consegue enxergar um lado. E olha, mesmo que ele não tivesse terminado aquele nosso caso, aquele nosso rolo, eu iria me afastar. Não sou mulher para ser amante de homem casado. Gostava dele, isso não posso negar. Mas nunca quis essa vida para mim. Nunca. Aliás, eu cansei de tudo isso, sabe? Cansei principalmente de sofrer. Esperar uma coisa que não vai acontecer. Esperar uma reação de uma pessoa, sabendo que aquela pessoa não vai ter essa reação nunca. Quer saber o que eu quero agora mesmo? É virar para sempre, definitivamente, essa página.
para começar um capítulo novo da minha vida. Uma história em que eu seja a heroína, em que eu seja a mocinha, a personagem principal. E não uma figurante qualquer, em que ninguém presta nem atenção.